O Senhor disse a Moisés: Vá a Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe meu povo ir para que me adore. Se você continuar recusando e ainda os retiver, a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre seus rebanhos no campo: cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos dos egípcios. Nada morrerá do que pertence aos israelitas. E o Senhor marcou um tempo, dizendo: Amanhã o Senhor fará isso na terra. No dia seguinte, o Senhor fez o que havia dito. Todos os animais dos egípcios morreram, mas nenhum dos animais dos israelitas morreu. Faraó mandou verificar e viu que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou endurecido, e ele não deixou o povo ir. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Peguem punhados de cinzas de uma fornalha, e Moisés as jogará para o ar diante de Faraó. As cinzas se transformarão em pó fino por toda a terra do Egito, e produzirão feridas e úlceras nos homens e nos animais. Eles pegaram cinzas de uma fornalha e se apresentaram diante de Faraó. Moisés as jogou para o ar, e surgiram úlceras purulentas nos homens e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa das feridas, pois as úlceras os atingiram, assim como todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os ouviu, conforme o Senhor havia dito a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: Levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe meu povo ir para que me adore, pois desta vez enviarei todas as minhas pragas contra você, seus oficiais e seu povo, para que você saiba que não há ninguém como eu em toda a terra. Se eu tivesse estendido a minha mão e ferido você e o seu povo com peste, você já teria sido eliminado da terra. Mas eu o mantive de pé exatamente por esta razão, para mostrar-lhe o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Ainda assim, você continua se exaltando contra o meu povo, e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu no Egito desde a sua fundação até hoje. Mande recolher seus rebanhos e tudo o que você tem no campo, pois qualquer homem ou animal que permanecer no campo e não for abrigado, será atingido pelo granizo e morrerá. Os oficiais do Faraó, que temeram a palavra do Senhor, recolheram seus servos e seus rebanhos para abrigos. Mas os que não se importaram deixaram seus servos e seus rebanhos no campo. O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e o granizo cairá sobre toda a terra do Egito, sobre homens, animais e toda a vegetação do campo. Quando Moisés estendeu o cajado para o céu, o Senhor enviou trovões, granizo e fogo que descia até o chão. O Senhor fez cair granizo sobre toda a terra do Egito. Houve trovões, granizo e fogo correndo pelo chão, uma tempestade como nunca se tinha visto no Egito. O granizo feriu tudo o que estava no campo em toda a terra do Egito, tanto homens quanto animais. Destruiu toda a vegetação e quebrou todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Desta vez pequei, o Senhor é justo, e eu e o meu povo somos culpados. Orem ao Senhor, pois já houve trovões e granizo em excesso. Eu os deixarei ir e vocês não precisam mais ficar. Moisés respondeu: Assim que eu sair da cidade, levantarei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e não haverá mais granizo, para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas eu sei que nem você nem seus oficiais ainda temem o Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada estava na espiga e o linho já florescia. Mas o trigo e o centeio não foram destruídos, pois ainda não haviam brotado. Moisés saiu da cidade, levantou as mãos ao Senhor, e os trovões e o granizo cessaram, e a chuva parou. Quando Faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam parado, tornou a pecar, endureceu o coração, ele e seus oficiais. O coração de Faraó permaneceu endurecido, e ele não deixou os israelitas saírem, conforme o Senhor havia dito por meio de Moisés.